Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Ler a palavra de Deus nesta noite. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24. Vamos ler alguns versículos. Mateus capítulo 24. Amém. A palavra de Deus diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Amém. Podemos assentar? Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos falando, sobre as características de um discípulo de Jesus. Na semana passada, nós tivemos uma pausa, em virtude da visita aqui do pastor Heber, da igreja de Cascavel ali, da Videira. E ele esteve ministrando a palavra aqui conosco. E eu creio que os irmãos foram abençoados. E hoje nós vamos retomar então, este tema do qual nós estamos falando. As características de um discípulo. Eu quero relembrar rapidamente aqui os irmãos daquilo que nós já vimos. Falamos aqui, irmãos, que um discípulo ele precisa amar a Deus mais do que qualquer pessoa. Os irmãos se recordam. Nós dissemos que o discípulo de Jesus, ele precisa amar Jesus mais do que qualquer coisa. Nós falamos que o discípulo de Jesus, ele precisa sentar e calcular o custo do discipulado. E também comparar com os ganhos que ele terá sendo um discípulo de Jesus. Nós falamos que o discípulo ele não é maior do que o mestre. O discípulo ele está sempre aprendendo com o mestre. Nós falamos ainda aqui, na última quarta-feira, nós falamos que o discípulo ele precisa frutificar. O verdadeiro discípulo ele produz fruto. E esse fruto que ele produz é o fruto do Espírito. Porque ele está ligado à videira verdadeira que é Jesus.
E hoje então, irmãos, eu quero meditar com os irmãos aqui nesse texto que nós lemos. E aqui esse texto nos fala, embora às vezes de forma até imperceptível, de uma característica muito forte do discípulo. É uma característica daquele que é um discípulo do Senhor. E essa palavra-chave está aqui no verso 3. Quando lemos aqui, e a Bíblia disse: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Irmãos, essa palavra particular, ela quer dizer algo reservado, algo íntimo. E nós aprendemos então, com esta afirmação que a Bíblia está fazendo aqui, que o discípulo é aquele que desenvolve intimidade com Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele desenvolve intimidade. Mas é preciso a gente entender, irmãos, que um relacionamento de intimidade, ele não acontece do dia para a noite. Esse relacionamento, ele é cultivado e ele leva tempo. Há um tempo, de convívio até que você tenha um relacionamento de intimidade. É preciso também distinguir, irmãos, que o relacionamento ele pode ser um relacionamento profissional, mas um relacionamento pessoal. Por que eu estou dizendo isso? Para que, a título de introdução, fique bem claro para os irmãos aquilo que nós vamos expor aqui essa noite. E um exemplo de relacionamento profissional, talvez você já tenha vivido e passado por isso. Eu trabalhei muitos anos na mesma empresa, e você acaba fazendo amizades. E muitas daquelas pessoas com quem eu trabalhei durante muito tempo, a gente se falava todos os dias, a gente conversava todos os dias, mas a partir do momento que eu me desliguei da empresa, a gente nunca mais se falou. Aquilo que parecia um relacionamento de intimidade, era um relacionamento apenas profissional. Porque a partir do momento que eu deixei de fazer parte do quadro da empresa, a gente nunca mais nem se falou, a gente nunca mais se viu, mas ali a gente se via todos os dias, por uma necessidade profissional. Agora, o relacionamento pessoal, irmãos, é aquele que fica. Eu tenho algumas pessoas que trabalharam comigo durante esse tempo, e que a gente tinha relacionamento, que eu continuo tendo até hoje. São pessoas que realmente a gente cultivou esse relacionamento de intimidade. Então, irmãos, com base nessa introdução, eu quero ver com os irmãos aqui o que esse texto e o que a Bíblia como um todo, quer nos ensinar a respeito desse relacionamento de intimidade que o discípulo deve ter com Jesus, com o Mestre. E nós vamos entender aqui que esses discípulos, eles estavam aqui saindo do templo com Jesus. E eles chamam a atenção de Jesus para a beleza do templo construído por Salomão. Aquele templo que foi edificado por Salomão era um templo formoso, era um templo grandioso, era um templo com estruturas maravilhosas. E os discípulos, eles estão falando com Jesus justamente isso: Senhor, olha que coisa linda, olha que estrutura maravilhosa tem esse templo. E Jesus diz para eles: olha, eu digo para vocês estão vendo tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra aqui que não seja derrubada. E Jesus saiu. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que os discípulos agora estão em particular. Eles estão em intimidade com Jesus. E neste momento de intimidade, eles vão agora tentar esclarecer aquela dúvida que ficou na mente deles. Porque Jesus disse: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E eles ficaram pensando naquelas palavras de Jesus, e eles disseram: mas como isso? O que vai acontecer? E aí, quando eles estão em particular com Jesus, eles perguntam: Senhor, quando vai acontecer isso? E que sinal haverá do fim dos tempos? E aí, irmãos, Jesus vai começar a expor para eles aquilo que nós lemos aqui, mas nós lemos apenas aqui os 14 primeiros versículos. Mas se os irmãos pararem para ler depois em casa com mais tempo, o capítulo 24 todo de Mateus e o capítulo 25 de Mateus, Jesus vai detalhar todos os sinais
daquilo que ainda vai acontecer para a vinda do Senhor, para o fim dos tempos. Então Jesus ele está trazendo toda essa revelação para os discípulos, porque os discípulos lhe perguntaram em particular. Jesus não ia falar isso diante das pessoas, mas ele falou isso em particular com seus discípulos. Irmãos, e com base não só nessa passagem, eu quero ver com os irmãos o quanto é importante e a grande diferença que faz na vida de um discípulo esse relacionamento de intimidade com o Senhor. E a primeira coisa que eu quero ver com os irmãos é que a intimidade com Jesus fez os discípulos entenderem o que Jesus ensinava. A intimidade, o relacionamento de intimidade com Jesus trouxe clareza aos discípulos de coisas que Jesus ensinou. Por exemplo, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, Jesus ele conta a parábola do semeador. E Jesus disse: olha, o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram as sementes. A outra parte caiu num solo rochoso, pedregoso, e aquela semente germinou, brotou, mas ela foi sufocada pelo sol quente, ardeu o sol, ela não tinha raiz e ela secou. A outra parte da semente caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram aquela planta, e ela não produziu, ela acabou morrendo. E a última parte caiu em boa terra, e essa que caiu em boa terra germinou, cresceu e frutificou. Irmãos, isso foi o que Jesus disse para a multidão. Mas depois a palavra de Deus vai nos dizer, lá em Marcos no capítulo 4, mais adiante, a Bíblia vai dizer o seguinte: a Bíblia vai dizer que Jesus, depois estando a sós com os discípulos, estando em particular com os discípulos, ele vai lhes explicar o que significava a parábola. A multidão ouviu isso que nós ouvimos aqui, mas os discípulos, eles tiveram uma revelação maior do que Jesus estava ensinando. Quando nós lemos então lá em Marcos capítulo 4, nós vamos ver que Jesus, quando ele esteve em particular, a Bíblia diz ali no verso 10, olha, depois de contar essa parábola, quando se achou só com os discípulos, passou a lhes explicar a parábola do semeador. Aí então Jesus vai dizer: olha, sabe a parábola que eu contei lá para o povo, para a multidão? Eu vou explicá-la para vocês agora. A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus que caiu à beira do caminho é aquela palavra que foi ao ouvido de uma pessoa que não entendeu bem a palavra, e o diabo veio e roubou a palavra. Aquela palavra que caiu no solo rochoso é aquele que ouviu a palavra, ele até recebeu a palavra, e ele começou a germinar a palavra, mas vieram as tribulações, as perseguições, e por causa disso, ele se escandalizou, e ele abandonou o caminho. O outro que recebeu a semente entre espinhos é aquele que ouve a palavra, ele recebe a palavra com alegria, a palavra começa a crescer dentro dele, mas os prazeres da vida, os apelos do mundo fazem com que ele seja sufocado, a palavra seja sufocada e ela não produza fruto. E aquele que caiu no solo bom é aquele que ouve a palavra, recebe a palavra e a palavra cresce, e a palavra germina, e a palavra produz fruto. Esse é aquele que segue o caminho. Então, irmãos, vejam o privilégio dos discípulos, porque Jesus explicou para eles em detalhe o que significava cada coisa da parábola. E lá em Marcos mesmo, no capítulo 4, versos 33 e 34, a Bíblia diz assim: com muitas parábolas Jesus lhes expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la, e sem parábolas ele não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos próprios discípulos. Então veja, para a multidão Jesus falava por parábola, mas para os discípulos Jesus esclarecia a parábola. Então, irmãos, veja como é importante o discípulo ter um relacionamento de intimidade.
Porque a multidão, ela está com Jesus, ela ouve Jesus, mas quando Jesus termina de ensinar, cada um vai para a sua casa. O discípulo não, ele permanece com Jesus. O discípulo, ele permanece em intimidade com Jesus, e nessa intimidade com Jesus, ele vai receber o que os outros não receberam. Na intimidade, ele vai ter clareza daquilo que os outros não tiveram. Na intimidade, Jesus vai falar em particular aquilo que ele não falou com os outros que estavam no meio da multidão. Então, irmãos, o discípulo, ele precisa ter e cultivar um relacionamento de intimidade. Mas como eu disse, esse relacionamento de intimidade, irmãos, ele não acontece do dia para a noite. O relacionamento de intimidade, ele é um relacionamento que precisa ser trabalhado, cultivado todos os dias. Quando você, ou as pessoas com quem você tem mais intimidade, são pessoas que você fala muito pouco ou pessoas que você tem falado com frequência? São as pessoas com quem a gente sempre está conversando. Eu já vi, por exemplo, amigas se encontrarem, ficarem 1 hora conversando, e a hora que elas terminam de conversar, uma diz para a outra assim, me liga depois para a gente se falar. Por quê? Porque é intimidade, tem muita coisa para falar. Tem muita coisa que elas querem conversar. Tem muitas coisas que elas querem trocar, né? Palavras, experiências, aquilo que cada uma viveu. Então, irmãos, isso é um relacionamento de intimidade. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos entender que os discípulos de Jesus, eles tinham este mesmo relacionamento. Eles estavam com Jesus durante todo o tempo do seu ministério. A multidão vinha e depois ia, mas os discípulos sempre estavam com Jesus. E eles tinham então esta bênção de ter a clareza e a revelação de cada ensino de Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 13, no verso 24 a 30, a Bíblia diz ali que Jesus conta também uma outra parábola acerca do trigo e do joio. O trigo que foi semeado, depois o joio que nasceu no meio do trigo, e Jesus conta essa parábola à multidão. Depois lá no verso 36, a Bíblia diz assim: então, tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa, e os discípulos foram com ele, e se assentaram aos pés dele, e então ele lhes explicou a parábola. Veja, irmãos, que aquele que tem intimidade, ele vai ter sempre mais revelação. Aquele que tem intimidade com Jesus, ele vai ter sempre mais clareza nos ensinos de Jesus. E o que eu quero dizer com isso? O que é isso na prática? Você veio à igreja agora, você está aqui ouvindo a palavra, e o Senhor está nos ensinando, a mim e a vocês. Só que se você for para casa e ficar nisso, talvez muita coisa você não vai nem entender. Talvez alguma coisa você pegou desse sermão. Mas se você chegar na tua casa e você orar e você disser: Senhor, me revela mais sobre essa palavra, você vai aprender mais. O Senhor vai te trazer entendimento maior sobre aquilo que nós estamos vendo aqui. Então, irmãos, isso é desenvolver um relacionamento de intimidade. A palavra ainda diz lá em Mateus, no capítulo 17, dos versos 10 a 13, que Jesus ele vai explicar ali um texto do profeta Malaquias, e Jesus vai explicar isso em particular para os discípulos. Lá em Malaquias capítulo 4, verso 5, estava escrito, o profeta escreveu, que o profeta Elias viria antes de Jesus. E os escribas estavam questionando Jesus acerca dessa passagem do Velho Testamento. E Jesus depois, em particular com seus discípulos, ele disse assim: olha, esse Elias que tinha que vir já veio. E os discípulos vão entender de quem Jesus estava falando. Que esse Elias que Malaquias falou era João Batista. Os escribas, os fariseus, o povo não sabiam o significado de Malaquias 4:5, mas os discípulos sabiam. Por quê? Porque eles tinham intimidade com Jesus. Porque Jesus lhes explicou algo que ninguém mais sabia. Mas, irmãos, a intimidade com Jesus, ela também fez com que os discípulos vissem coisas sobrenaturais que ninguém mais viu. Vamos ver alguns exemplos? Em Lucas capítulo 9,
versos 28 a 29, a Bíblia diz que Jesus subiu no monte para orar e ele levou consigo 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E eles estavam orando ali no monte, quando de repente o rosto de Jesus se transfigurou. O rosto de Jesus brilhava, as vestes de Jesus ficaram resplandecentes e começaram a brilhar. E os 3 discípulos que estavam ali, eles ficaram cheios de temor. E uma nuvem desceu naquele lugar e eles ouviram a voz que dizia: "Este é meu filho amado, a ele ouvi." No texto paralelo, irmãos, de Marcos, que fala sobre esse texto, lá em Marcos capítulo 9, verso 9, a Bíblia vai dizer que quando eles estavam descendo do monte, depois dessa experiência, Jesus chamou os 3 e disse assim: não contem para ninguém o que vocês viram aqui. Isso é para quem tem intimidade. Não falem para ninguém. Depois que eu morrer e que eu ressuscitar, então vocês podem falar dessa experiência. É por isso que hoje a gente está sabendo dela. Porque se Jesus tivesse dito: olha, vocês não vão contar isso para ninguém e nem vão deixar isso escrito para ninguém, nós não íamos saber da transfiguração de Jesus. Mas nós sabemos que o rosto dele se transfigurou naquele monte naquele dia, porque 3 discípulos estavam lá, vivendo a intimidade com ele, e viram a manifestação da glória de Deus no rosto, na face e no corpo de Jesus. Então, irmãos, quando você é discípulo e você tem intimidade, você vai experimentar algo que outros não vão. Você vai viver o sobrenatural que outras vidas não vão. Você vai ter testemunhos para contar de coisas que as pessoas vão ficar assim, de boca aberta, e vão dizer: mas como? Você vai dizer: Jesus fez isso para mim, Jesus realizou isso para mim. Então, irmãos, veja que bênção é desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Não só uma vida de religiosidade, mas uma vida de intimidade, de relacionamento pessoal com Ele. Isso é importante na nossa vida, se nós somos discípulos de Jesus, desenvolver essa intimidade. Lá em Mateus, irmãos, no capítulo 8, versos 23 a 26, a Bíblia diz que Jesus entrou no barco com os discípulos para atravessar o mar da Galileia. E Jesus pegou um travesseiro e dormiu, e de repente se levantou uma tempestade. Um vento forte começou a soprar, e os discípulos estavam desesperados, remando, e Jesus dormindo. E os discípulos vieram a Jesus e disseram: mestre, acorda, nós estamos morrendo. E quando Jesus acorda, ele diz: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. E na mesma hora o vento parou e o mar se acalmou. Eles ficaram espantados com aquilo. Mas, irmãos, eu te pergunto, a multidão viu isso? Quem viu? Os discípulos. Por que os discípulos viram a autoridade do Senhor diante da natureza? Porque eles estavam com Jesus. A multidão já tinha ficado para o outro lado, mas os discípulos permaneceram com ele. Os discípulos estavam com ele. Os discípulos tinham um relacionamento de intimidade com ele. É por isso que eles viram o que outros não viram. É por isso que eles experimentaram o que outros não experimentaram. Uma outra situação parecida com essa está registrada lá em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, quando a Bíblia diz que aqui nessa ocasião, Jesus estava despedindo a multidão e ele diz para os discípulos: entrem no barco e atravessem o mar da Galileia. Eu vou ficar aqui. E Jesus despediu a multidão, os discípulos entraram no barquinho, foram atravessar o mar da Galileia e Jesus subiu no monte para orar. De madrugada, os discípulos estavam lá no meio do mar, enfrentando uma tempestade. E a Bíblia diz que o vento era contrário. E eles tentavam remar o barquinho e o vento soprava contrário. E eles tentavam avançar e o vento o impedia de avançar. De repente, perto das 6 horas da manhã, a Bíblia diz na 4ª vigília da noite, quase às 6 horas da manhã, quando a noite está mais escura, eles olham no mar e vem um vulto. Imagine você, relâmpago, trovão, mar agitado, vento, e de repente você olha na água do mar e você vê alguém andando em cima da água assim. A Bíblia diz que eles começaram a gritar com medo, achando que era um fantasma. E Jesus se aproximou do barco e disse para eles: não tema, sou eu.
E Pedro diz: Senhor, se é o Senhor, manda eu ir andar com o Senhor. Ele fala: vem, Pedro. Pedro desce do barco, ele vem ao encontro de Jesus andando sobre as águas. E ele começa a reparar no vento, ele começa a afundar, e ele clama: Jesus, me socorre. Jesus estende o braço, pega Pedro, leva ele de volta para o barco, e quando eles entram no barco, a Bíblia diz que o vento parou, o mar aquietou. Irmão, sabe por que a gente sabe dessa história? Porque os discípulos estavam lá com Jesus. É por isso que essa história chegou até nós. Porque a multidão não viu, a multidão nunca soube disso, mas os discípulos viram e presenciaram, porque eles tinham um relacionamento de intimidade com Jesus. Você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida? Desenvolva um relacionamento de intimidade com Ele. Sabe, irmãos, tem gente que fala com Deus: ah, Deus, aquele que está lá no céu, distante, longe. Não, irmãos, Deus é soberano, Ele está no trono, Ele está no alto e sublime trono, diz Isaías. Mas, irmãos, esse Deus também é um Pai amoroso, que está conosco. Ele é presente na hora da angústia. Ele é um Deus que entra na cova dos leões. Ele é um Deus que entra na fornalha de fogo. Ele é um Deus presente nas nossas dificuldades. Ele não é um Deus longe, Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus que está perto de nós. E Ele quer desenvolver esse relacionamento de intimidade conosco. Ele quer se revelar para nós a cada dia. Ele quer se manifestar para nós a cada dia. Irmãos, a intimidade com Jesus também fez com que os discípulos tivessem revelação de coisas que ainda iam acontecer. Como aquilo que nós lemos aqui em Mateus 24. Eles perguntaram algo para Jesus, Jesus falou. Irmãos, e Jesus foi tão longe na descrição, que tem coisa que Jesus falou aqui em Mateus 24 que nós ainda não vimos. Ele falou isso há 2000 anos atrás para os discípulos: ó, vai acontecer. E nós estamos lendo essa passagem hoje, e tem coisa aqui que a gente ainda não viu, e vai acontecer. Então, irmãos, o prazer do Senhor é revelar aquilo que está oculto. Ele quer revelar, Ele quer trazer revelações de coisas que virão, de coisas que irão acontecer. E quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, lá em João capítulo 15 e no verso 15, Jesus disse para os discípulos o seguinte: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor fará, mas eu vos chamo amigos, porque tudo o que meu Pai tem dito, eu vos tenho revelado a vós. Jesus diz: olha, o servo não sabe nada do que o seu Senhor vai fazer. Ele é pego de surpresa, mas com vocês não é assim. Por isso eu chamo vocês de amigo, porque eu tenho falado tudo o que o meu Pai vai fazer. Eu tenho exposto para vocês tudo aquilo que o meu Pai tem me dito. Eu tenho passado para vocês, eu tenho dito para vocês, por isso eu vos considero meus amigos. Jesus está dizendo: eu tenho um relacionamento de intimidade com vocês, e é isso que Ele deseja ter. Irmãos, em Mateus capítulo 16 e verso 21, a palavra diz assim: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que Ele fosse para Jerusalém, que Ele sofresse muitas coisas nas mãos dos sacerdotes e escribas, que Ele fosse morto e no terceiro dia Ele ressuscitasse. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus está dizendo: olha, eu ainda vou para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Sabe quando Jesus falou isso aqui? Não foi para a multidão, foi para os discípulos. Foi para os discípulos. Os discípulos tiveram a revelação de algo que ainda iria acontecer na vida de Jesus, para eles não serem pegos de surpresa. Jesus estava dizendo para eles: olha, vocês são meus discípulos, então eu não vou esconder nada. O servo não sabe o que o Senhor vai fazer, mas vocês são meus amigos, então eu vou dizer para vocês o que vai acontecer. Lembra lá no Antigo Testamento, quando os anjos vieram para destruir Sodoma e Gomorra, e o Senhor disse assim: porventura eu esconderia do meu servo Abraão aquilo que eu vou fazer? Ele é meu amigo. E Deus disse
nós descemos para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão foi interceder pela cidade. Mas o Senhor disse: eu não vou esconder do meu amigo aquilo que eu vou fazer. Irmãos, da mesma maneira, Deus tem prazer em ter um relacionamento de intimidade. Ele não quer esconder de nós aquilo que Ele vai fazer. É por isso que Ele deixou a Bíblia. É por isso que nós temos a palavra de Deus, que fala, irmãos, tudo que já aconteceu, o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. O mundo caminha às cegas, mas nós sabemos o que vai acontecer. Eu achei interessante hoje, eu estava vendo uma entrevista de um rabino, numa das rádios do Brasil, uma grande rádio do Brasil, e esse rabino estava dizendo o seguinte: eles estavam perguntando para o rabino sobre o calendário judaico, né? E ele falou: nós estamos no ano 5.700 e alguma coisa no calendário judaico, e nós acreditamos que o Messias virá no ano 6.000, porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou. E nós cremos biblicamente que a humanidade já está vivendo quase 6.000 anos, e perto desses 6.000 anos o Messias virá, e depois Ele vai estabelecer o seu reino do milênio na terra. Irmãos, a Bíblia nos diz que o povo de Israel, que está aguardando o Messias, um dia vai pensar que o Messias chegou, e na verdade quem chegou foi o anticristo. Nós já sabemos isso. Por que a gente sabe? Porque Jesus já revelou. Jesus revelou isso para João, o discípulo amado, na ilha de Patmos. Ele diz: João, escreve isso para aqueles que serão meus discípulos, para que eles não sejam enganados. Infelizmente, irmãos, esse rabino, ele está vivendo a cultura do Antigo Testamento, e eles não aceitaram o livro do Apocalipse, porque se ele ler o Apocalipse, ele vai entender que o Messias já veio. Ele vai entender que quem vai vir agora não é o Messias, mas é o anticristo. Jesus está dizendo aqui: virão muitos dizendo eu sou o Cristo, enganarão vocês. Ele está explicando isso aqui para os discípulos. Por que ele está explicando? Porque ele tem intimidade com os discípulos. Então ele traz revelação daquilo que ainda ia acontecer. Irmãos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, dos versos 32 a 34, a Bíblia também diz assim: estavam eles subindo a Jerusalém. Agora Jesus está falando com os discípulos, irmãos, já indo para Jerusalém. A passagem anterior que eu falei de Mateus 16, faltava tempo ainda para ele ir para Jerusalém. Aqui Jesus já está indo com os discípulos para Jerusalém. E quando ele está indo para Jerusalém, diz assim: estavam a caminho, subindo a Jerusalém, e Jesus ia diante de seus discípulos e eles o seguiam. Quem seguia Jesus? Os discípulos. E a Bíblia diz assim: e Jesus chamou os 12 para um lado, ele chamou os 12 junto de si e lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles vão condená-lo à morte, e entregá-lo-ão aos gentios, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. Irmão, Jesus está dizendo de novo para eles aqui: eu quero reforçar para vocês que talvez vocês não entenderam lá atrás. Nós estamos subindo para Jerusalém, e vai ser assim, assim, assim. Os discípulos tiveram, irmãos, essa revelação por causa da sua intimidade com Jesus. Na última ceia, Jesus estava sentado ali com os 12. E Jesus fez 3 revelações ali para os discípulos. Ele disse na primeira revelação: um de vocês vai me trair. Um olhou para o outro e disse: mas como? Ele disse: um de vocês irá me trair. Pedro disse: não, Senhor, olha, os outros aí podem te abandonar, mas eu... Jesus disse: Pedro, ainda essa madrugada, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Os outros disseram: ei, Pedro, você não está com nada. Aí Jesus disse: eu quero dizer mais, todos vocês vão fugir e vão me abandonar. Irmãos, Jesus está aqui a sós com os discípulos. E ele está dizendo: nada me surpreende, porque eu sou onisciente. Eu sei todas as coisas. Eu sei o passado, eu sei o presente, mas eu sei o futuro. Irmão, nós não sabemos se amanhã a gente acorda vivo.
Mas Jesus sabe quantos dias você ainda tem de vida. Nós não sabemos o que vai acontecer com a gente até o final desse ano. Mas Jesus conhece a nossa história até o nosso último dia, até o nosso último minuto. Ele sabe todas as coisas. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Amados, a intimidade levou os discípulos também a viverem o cumprimento da promessa. Sabe, irmãos, os discípulos ficaram meio perturbados, de fato, quando Jesus foi crucificado. Mas Jesus, assim que ressuscitou, ele apareceu para as mulheres que tinham ido no túmulo. E Jesus disse: olha, digam aos meus discípulos que eu vou adiante deles. Jesus sai dali, ele vê 2 discípulos indo o caminho de Emaús, desanimados. Jesus se apresenta, diz para eles: por que vocês estão tristes? Ah, porque Jesus morreu. E Jesus diz: ó, nécios de coração, não convinha que isso acontecesse? Os profetas falaram isso, os profetas profetizaram isso, o próprio Jesus falou isso para vocês, que ele iria ser preso, que ele iria ser condenado, que ele iria morrer, mas ele ia ressuscitar. Aí eles disseram: é verdade, ele falou mesmo. E as mulheres foram lá no túmulo e disse que está vazio. Mas na verdade, nenhum dos discípulos ainda viu ele. Nós achávamos que ele realmente ia fazer isso, mas ninguém viu ele. E Jesus entra na casa deles, vai partir o pão, e eles viram que era Jesus. Os 2 saem correndo para Jerusalém. Chega lá em Jerusalém, eles entram num quarto, numa sala, onde estão os 11 discípulos lá reunidos com medo. E eles disseram: olha, vocês não sabem o que aconteceu. Jesus apareceu para a gente lá no caminho. E Jesus ressuscitou. E quando eles estão falando isso, Jesus entra na sala e diz: paz seja convosco. Jesus está dizendo: eu vim me apresentar, eu vim mostrar o cumprimento da promessa para quem tem intimidade comigo. Tudo aquilo que eu disse aconteceu, e eu estou aqui para mostrar para vocês que as minhas palavras nunca caem por terra. Jesus estava mostrando para aqueles discípulos, irmãos, que eles agora estavam vivendo o cumprimento da promessa. Sabe, tudo aquilo que Jesus falou que vai acontecer aqui, irmãos, um dia nós vamos viver isso. Ainda que a gente não estiver aqui na terra, talvez a gente já tenha partido para estar com o Senhor, mas um dia nós vamos ouvir o toque da trombeta. E a Bíblia diz que os nossos corpos ressuscitarão e nós teremos um corpo glorificado e estaremos para sempre com o Senhor. Aquele que tem intimidade com o Senhor, aquele que é discípulo de Jesus, ele vai viver o cumprimento dessa promessa. Amém? Então, irmãos, para finalizar, eu gostaria de dizer que se você é um discípulo de Jesus, você precisa ter essa intimidade com Ele. Uma intimidade pessoal com Ele. Aí você diz assim: pastor, mas como que eu desenvolvo esse relacionamento com Ele? Irmão, só tem uma maneira: oração. Oração. Falar com Deus, irmãos, a única maneira de falar com Deus é em oração. Para você desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus, é preciso você orar. E eu pergunto para você aqui nesta noite: com que frequência você tem falado com Ele? Ah, pastor, eu acordo de manhã, eu falo com Ele, na hora de dormir eu falo com Ele. Mas você já tentou conversar com Ele durante o dia, na rua? Quando você está dirigindo o carro, quando você está lá na farmácia, quando você está no mercado, você tentou já conversar com Ele? Você tem esse hábito de caminhar falando com Ele? Senhor, obrigado por este dia. Senhor, obrigado pela vida. Obrigado porque eu estou indo aqui para esse lugar. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, Senhor. Seja grato, fala com Ele. Irmãos, o relacionamento de intimidade, ele se desenvolve quando a gente não tem segredos. A pessoa que é íntima, tua, ela sabe tudo da tua vida, não é verdade? Tem coisas que você não tem liberdade para contar para alguém, mas aquela pessoa que é íntima você conta. E é isso que Jesus quer da tua vida. Diga para Ele. Se você acordou mal, diga para Ele que você acordou mal. Se você está triste, diga para Ele que você está triste. Conta para Ele por que você está triste.
Se você está tendo uma crise de ansiedade, porque você está aguardando alguma coisa com uma expectativa muito grande, diga isso para Ele: Senhor, eu estou ansioso, não quero ficar assim. A Tua palavra diz para mim lançar sobre Ti a minha ansiedade, então eu quero entregar para o Senhor. Tira as minhas preocupações. Senhor, eu estou preocupado, o que vai acontecer daqui a um ano, mas eu não sei se eu estou vivo amanhã. A Bíblia diz: viva cada dia, viva o presente, porque o futuro pertence a Deus. O futuro está na mão dele, o passado já passou, nós estamos vivendo o hoje, e é o hoje que nós temos que entregar ao Senhor, é o hoje que nós temos que descansar na presença dele. Sabe esse problema que você está enfrentando, essa luta que você está passando, e que você às vezes fica acordado a noite inteira pensando nisso? A Bíblia diz: quem por mais ansioso que esteja, poderá mudar o curso da sua vida, ou viver um minuto a mais, porque está ansioso? Ninguém. A nossa vida está nas mãos de Deus. Então desenvolva um relacionamento de intimidade com Ele. Fale com Ele. Converse com o Senhor como você conversa com um amigo. Como você conversa com uma pessoa amiga, íntima tua. Diga para Ele: Senhor, eu estou passando por isso, Senhor, me ajuda, me socorre. É assim. Isso é intimidade com Deus. Eu quero encerrar, irmãos, contando aqui uma ilustração de uma situação que aconteceu de fato. Uma igreja estava aberta, algumas pessoas estavam orando na igreja, e de repente entrou uma senhora na igreja, desesperada. E ela entrou na igreja e ela não sabia nem como orar, ela não tinha assim o hábito de ir na igreja orar, e ela chegou na igreja, ela não sabia o que dizer, ela disse assim: Senhor, meu nome é fulana. Deus, meu nome é fulana. Me ajuda, me socorre, porque minha filha está na cama lá em casa, muito doente, ela está morrendo. E ela disse assim: Deus, a minha casa é o Senhor saindo daqui, subindo essa rua 2 quadras, o Senhor vira à esquerda, o Senhor anda mais 5 quarteirões, depois o Senhor vai ver uma casinha de madeira, de cor tal, e essa é a minha casa. E ela disse: Senhor, vai lá e socorre a minha filha que ela está morrendo. E ela disse: Senhor, a chave da porta está debaixo do tapetinho da sala. Aquelas pessoas que estavam ali na igreja ouviram essa mulher orar desse jeito, começaram a rir, e a mulher saiu. Irmãos, ela saiu daquela igreja, ela foi para a casa dela. Quando ela chegou em casa, ela estranhou porque ela viu a porta aberta. E quando ela está entrando em casa, ela vê a filha dela vindo no corredor ao encontro dela, dizendo: mãe, um homem de branco entrou aqui, e ele veio dizer para mim que ele ouviu a sua oração. Ele tocou em mim e eu fui curada na mesma hora. Sabe, irmãos, isso é oração. Não existe uma fórmula para oração. Oração é falar com Deus, é ter comunhão com Ele, é desenvolver intimidade com Ele. Então, eu quero deixar essa palavra nessa noite. Se você é um discípulo, desenvolva intimidade com Ele. Se você desenvolver intimidade com Ele, você vai ler a Bíblia e Ele vai te ajudar a entender. Ele vai trazer esclarecimento. Você não vai ouvir só a parábola, você vai ouvir a interpretação. Você não vai ver só o texto, mas Ele vai te explicar o texto. Se você tiver intimidade com Ele, sabe, você vai experimentar coisas sobrenaturais na tua vida. Se você tiver intimidade com Ele, você vai ter revelações de coisas que vão acontecer. Sabe, irmãos, eu estou vivendo coisas na minha vida hoje que Jesus já falou comigo há 20 anos atrás. Mais de 20 anos atrás, Ele usou alguém, e esse alguém disse para mim um dia: olha, vai acontecer isso na tua vida, porque Deus está falando. E hoje eu estou vivendo isso. E sabe, irmãos, tem coisas que eu ainda não vivi, e que Deus falou que eu vou viver. E eu já sei que eu vou viver, porque Ele falou. Então desenvolva intimidade com o Senhor, porque Ele vai te revelar, e você vai viver as promessas. Você vai experimentar as promessas. Amém? Vamos nos colocar em pé. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Eu gostaria que os irmãos me ajudassem em oração. Hoje pela manhã eu saí, fui ali na avenida, e tinha um jovem, eu vi que ele estava drogado, e ele me pediu um dinheiro. Eu peguei uma moeda, dei para ele e disse: jovem, eu vou te dar essa moeda, mas eu quero te dizer que Jesus te ama.
E ele disse assim: eu sei disso. Ele já me falou. Mas eu estou aqui nessa situação. Eu não tenho forças mais. Eu disse: mas você sabe que Jesus tem poder para te mudar? Ele disse: eu sei. Ele já levantou pessoas para profetizar ao meu respeito. Mas eu estou nessa situação. Então, irmãos, eu prometi para ele, eu disse: eu vou orar por você. E Deus vai mudar a tua vida. E eu quero deixar com os irmãos, o nome dele é Rogério. Ore por ele. Talvez ninguém dá nada para ele mais. Mas Jesus o ama. Jesus quer salvar aquela vida. Jesus já falou para ele que tem uma obra na vida dele. Então me ajude em oração. Quando você for orar, diga: Senhor, eu não conheço, mas o pastor pediu oração para o Rogério. Liberta ele das drogas. Ele disse para mim: eu estou há 2 dias sem dormir, à base de drogas. Eu disse: Jesus vai te restaurar. E eu creio que Jesus pode fazer uma obra na vida dele. Amém? Nós, irmãos, como igreja, como discípulos, nós precisamos impactar essa cidade. Nós precisamos compartilhar com as pessoas aquilo que Jesus fez na nossa vida. Porque nós estamos com a certeza de salvação, mas tem muita gente indo para o inferno ainda sem Jesus. Então, ore por essas pessoas. Não só por ele, mas tantos outros que estão aí pelas ruas. Ore para que Deus tenha misericórdia dessas vidas. Vamos orar. Querido Deus, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é fiel. E a tua palavra, Senhor, é fiel. Senhor, como é gostoso, ó Deus, ter um relacionamento contigo. Como é bom, Senhor, saber que temos um Deus com quem a gente pode falar, a gente pode se abrir, a gente pode contar os segredos da nossa alma, porque o Senhor, ó Deus, é um Deus amoroso, misericordioso e longânimo para conosco. Senhor, que cada um dos irmãos que aqui estão, aqueles que estão ouvindo e ouvirão ainda esta mensagem, que possam buscar, Senhor, esse relacionamento de intimidade com o Senhor, que possam ser discípulos íntimos, para experimentar, ó Deus, a revelação da Tua palavra, possam viver o sobrenatural nas suas vidas, possam, ó Deus, ter revelações daquilo que ainda vai acontecer e possam viver as promessas do Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, ajuda esta vida, ó Deus, neste relacionamento de intimidade, que dia a dia possa haver um crescimento nesse relacionamento, que dia a dia, Senhor, possa haver um aprofundamento nesse relacionamento, nessa ligação com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, porque nós somos fracos e necessitamos da Tua ajuda e da Tua graça e da Tua misericórdia. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém.